Ei, Paola, primeirinha sempre, hein, meu amor? Tô fixando o comentário como sempre. Thales, que bom. Só um instante que eu tô fixando o comentário. O que você gostaria? Prontinho. Já quer entrar, Thales? Que aí a gente já pode, porque a gente tem uma horinha pra conversar. E eu acho que hoje, assim, a gente tem muita coisa pra falar, né? Tem muitas perguntas, muitos comentários. Aí só a hora que você quiser me solicitar que eu já aceito imediatamente, tá bom? Oi, Olá, Thales tudo Pimentel. bem? Tudo bem? Tudo bem, Tamires? Tudo jóia. Tô aqui Ah, preparado para nossa live, para a gente falar sobre o assunto. Coloquei uma camisa bem bonita, bem do tema, cheia da bandeira. pois é, não, eu queria fazer uma maquiagem, porque minha irmã é maquiadora, colorida também Aham. para representar, só que não deu para ela fazer. E aí eu fiz assim, tentei, né? O que eu pude. Não, tá ótimo. Tô aqui, ó, eu e minha xícara de café, então só tomar um café de vez em quando, viu, gente? Não repara não, que é para Ah, eu poder não ficar é. Não, animado. eu tô só no suquinho. Hum. Aí eu já queria começar. Ó, o Pedrinho, nosso amigo em comum, meu amigo de Já entrou, eu infância, que eu vi. amo. Já, você está me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Ah, tô ouvindo sim. O Pedro, ai, amigo, nossa, que saudade. A Débora, minha amiga, que o Pedro conhece também. Porque o Pedro é meu amigo de infância, você sabe, né? Eu adoro o Pedro, sei, ele falou comigo, me O fez todo Nery, um cresci com né, ele. ele fez para mim todo um apanhado para falar, participa, vai ser muito legal, é minha amiga de infância. Eu falei, não precisa falar duas Legal. vezes. Ai, eu sou Já apaixonada. quer começar? Então, eu já vou começar. Por quê? Antes eu ficava esperando, nas primeiras lives, eu ficava esperando o número de pessoas. Só que como agora fica Aham. gravado, eu já quero adiantar, porque uma hora cai, né? Sim, Então, é assim, verdade. primeiramente, eu gostaria de me apresentar, porque eu acho que nem todo mundo que está aqui me conhece. Meu nome é Tamires Martins. Eu sou criadora do projeto Me Faz Entender. Eu sou graduada em pedagogia, pós-graduada em ludopedagogia, alfabetização e letramento e educação infantil. Atualmente eu trabalho como servidora pública do município de Belo Horizonte, como professora. E aí, qual foi o intuito de eu criar esse projeto? Nesse momento caótico, né, que estamos vivendo, eu busquei, é o que eu sempre digo, eu busquei tirar o lado bom das coisas. As pessoas estavam adoecendo, eu entrevistei psicóloga, as pessoas estavam assim, querendo um conteúdo de qualidade. E aí eu disse, eu posso fazer isso, né? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender sobre culturas, sobre de forma de
tudo quanto é tipo de cultura diferente, enfim. Tanto que eu irei trazer até uma índia aqui, de uma tribo. Então, assim, eu quero trazer Legal. muito conhecimento para as pessoas. E, assim, eu tenho tido um bom resultado, viu? Porque, assim, as mensagens eu não posso compartilhar todas. E as pessoas têm gostado bastante. Ai, que Mas aí bom. é isso. Aí agora eu passo a palavra. Acho que eu não esqueci de nada. Agora eu passo a palavra para você, Thales Pimentel, meu convidado. Ah, Isso. primeiro eu gostaria de agradecer imensamente. É um prazer tê-lo aqui, tá? Eu fiquei muito feliz desde quando você aceitou. Você viu, né, que eu postei até o stories lá super Sim. empolgada. Eu fiz contagem regressiva. E aí você pode se apresentar, Thales? Posso, claro. Vamos lá. Eu sou Thales Pimentel, tenho 31 anos, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de materiais. Atualmente eu sou procurador institucional em uma holding de educação. Então eu trabalho com educação superior e eu encabeço eu sou ativista LGBT, né? Acho que é importante falar isso. Por que que eu vim aqui, aceitei esse convite. É, e eu encabeço também um grupo, o núcleo social da equipe de futebol não, né? Da equipe esportiva LGBT que é o Barbicha Esporte Clube. Eu acho importante eu falar sobre isso, eu dar essa introdução de quem eu sou, porque, obviamente, né, eu tô aqui também para eu falar qual que é o meu lugar de fala e para eu conseguir explicar que tudo que eu vou falar aqui, ele é partindo de um ponto de vista de quem eu, assim, não tudo, né, mas muita coisa partindo do ponto de vista de quem eu sou, que é o homem hétero, branco, LGBT, cis, e isso porque muita das coisas que eu vou contar aqui, que eu vou falar, elas são experiências minhas, né? E essas experiências a gente sabe que elas vão mudando de acordo aí enfim, com a formação social que a gente tem ao longo da vida. Eu queria muito agradecer o convite para eu falar aqui nesse projeto. Eu achei esse um projeto incrível. Quando o Pedro, né, um beijo Pedro, inclusive, me falou, eu já fiquei super empolgado, porque eu tenho uma teoria de que as pessoas elas só têm medo ou têm preconceito com aquilo que elas não entendem, né? Isso é uma teoria minha, não sei se alguém já falou isso por aí. E aí, a partir do momento que a gente entende, que a gente começa a compreender as coisas, a gente começa a tirar alguns estigmas, a gente tira alguns paradigmas e começa a compreender, então a gente para de ter medo, a gente para de ter preconceito, a gente começa a não temer mais mesmo. E aí, o nome do seu projeto já veio e já me trouxe um acalento muito grande, que é Me Faz Entender, né? Então, você está propondo que as pessoas entendam algumas coisas que elas não conhecem. E aí a gente tira a partir disso alguns estigmas. E isso para mim é muito legal, porque eu vim aqui para falar um pouco das minhas experiências de um tema, né, que é aí a comunidade LGBT e mais, que é um tema assim, que ele não está só presente na minha vida, como ele está presente na sociedade, e é um tema que ele precisa e deve ser discutido essencialmente. Então, eu te agradeço muito pelo convite e eu fico muito feliz. Eu te parabenizo também pelo projeto. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço. Thales, aí agora eu... Quer falar mais alguma coisa? Não, pode ir. Geralmente, eu começo, depois das apresentações, eu começo com as perguntas. Uhum. Só que durante esses dias aconteceu algo que me incomodou bastante. Uhum. A mídia inteira já está sabendo, provavelmente todas as pessoas estão sabendo, que foi o caso, porque a Natura, ela vem abraçando muitas causas. Tanto que quando eu trouxe o tema violência doméstica aqui, porque você sabe que aumentou o número de violência doméstica na pandemia, aumentou demais. E aí a Natura abraçou essa causa com a hashtag você está isolada, mas não está sozinha. E aí agora ela fez essa propaganda para o Dia dos Pais, usando o Tami, que é uma pessoa que eu sempre admirei, sempre acompanhei, gosto muito. E assim, eu achei uma falta de respeito das pessoas.
sabe? Eu trouxe aqui o tema com a psicóloga Ana Soares, falando sobre empatia. Eu acho que é isso que a gente precisa muito do mundo de hoje, no mundo de hoje, né? Porque Com certeza. eu vou citando, né, minha amiga psicóloga Ana Soares, ela dizia o seguinte, que para ter empatia, você não precisa ter simpatia. Você não precisa ter simpatia. Como o próprio Tami disse no vídeo, ele disse, eu posso não te representar, mas eu represento uma classe. E aí? O que faz a sua classe ser melhor do que a minha? Entendeu? E aí, ela fala muito essa questão do respeito, da empatia, porque simpatia você não precisa ter, mas empatia você tem obrigação de ter, porque isso está relacionado diretamente com respeito ao ser humano. E todo ser humano merece respeito. Exatamente. Então, assim, eu queria começar falando sobre isso mesmo. Eu fiquei revoltada mesmo quando eu vi as pessoas querendo cancelar. Gente, a que mundo que a gente chegou, que coisa suja, sabe? Cancelar pessoas, que isso? Entendeu? E aí eu queria te passar essa palavra. Se você, antes das perguntas, se você quiser falar alguma coisa sobre esse assunto também. Tá. A gente falar sobre esse tema, sobre essa polêmica toda envolvendo o Tami, para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender um monte de outras coisas, para a gente entender o tamanho da falta de respeito que tiveram com ele, né, e com a família dele. E com a pessoa e com a figura de pai que ele é. Por exemplo, a gente viu aí, por exemplo, o pastor Silas Malafaia defendendo, né, pedindo o boicote à Natura, porque, teoricamente, a propaganda e a campanha ela fere um conceito que as pessoas têm de família. E aí a gente vê um monte de gente discutindo que a gente tem pais largados, de filhos que são largados pelos pais, filhos que são abandonados pelos pais, e que e que o Tami, ele vem suprir uma falta que às vezes esses pais fazem e ele vem e acolhe isso como uma figura de pai. Na verdade, isso vai um pouco além disso, porque a gente precisa entender que o que eles falam que é a figura de família que está sendo distorcida, ela envolve, na verdade, a aceitação de que o Tami, ele é homem e de que sim, ele é pai, né? Então isso é uma negação da identidade de gênero que ele tem. Então por isso quando eu falo que a gente precisa pensar um pouco além disso, é porque a gente precisa entender qual que o que o Tami representa, qual que é a representatividade dele e qual que é a negação qual que é a negação que eles fazem em relação a isso, né? Então, a gente precisa trabalhar um pouco esse conceito antes da gente entender isso. E aí eu vou trazer isso ao longo da live, da nossa discussão, e depois a gente pode voltar quando eu tiver falado um pouco sobre identidade de gênero, para a gente poder trazer essa discussão um pouco mais clara. Mas é basicamente isso, assim. Eu acho que deu para entender? Deu, claramente. Ah, que bom. Então eu vou partir para as perguntas, tá? Porque assim, aqui a gente faz o seguinte nesse projeto. Eu sou a porta-voz, né? Eu peço para as pessoas enviarem perguntas. Às vezes parecem perguntas óbvias para a gente, que, né, sabe, mas para muitas pessoas, né, pode esclarecer muita coisa. A primeira pergunta é sobre a sigla, porque no folder que eu fiz, eu coloquei LGBT, né? Só que a sigla já mudou. Sim. E a primeira pergunta, tanto que eu coloquei aqui no comentário fixado, eu gostaria de saber sobre a comunidade LGBTQIA+. Já mudou, né? Sim. Mudou. Aí essa pergunta eu acho que eu respondi antes. Qual a sigla correta para falarmos sobre a comunidade LGBT?
Tá. Primeiro, a gente vai pensando que essa sigla ela é continuamente atualizada. Hoje em dia, a sigla já é LGBTQIA+, Então, né? AP. Não, essa sigla ela é continuamente, ela vem sendo atualizada. Esse mais Tá, é então, não, é isso. Hoje em dia, a sigla que é aceita não, que é utilizada em documentos oficiais do Brasil é LGBT. Tá? Então, a maioria dos documentos, apesar de você ainda encontrar as outras, em documentos oficiais no Brasil, a gente encontra, a maioria das siglas que a gente encontra é a sigla LGBT. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a sigla americana, ela já é LGBTQI+. E no Brasil, hoje em dia, a mais utilizada é a LGBTI+. Tá? O que ele não foi muito, não é que ele não foi muito aceito, mas ele não foi muito incorporado na sigla brasileira. Oficialmente, em documentos oficiais, documentos jurídicos, é LGBT+, é LGBT que é utilizado. Tá? E aí a gente vai pensar, aí, por que eu falo que essa sigla é continuamente, ela é sempre atualizada? Porque à medida que as pessoas vão entendendo novos gêneros ou novas identidades, eles vão atualizando essa sigla, né? Então a gente, por exemplo, já tem aí hoje os pansexuais, os agêneros e por aí, né? E aí a gente vai incorporando também a sigla. Mas oficialmente, a sigla utilizada no Brasil é LGBT, tá? Em documentos oficiais. Isso aí, inclusive, gente, tem um amigo meu, Caio Pedra, ele essa informação eu tirei de um vídeo dele, ele é estudioso da comunidade LGBT, ele fez uma série de vídeos falando sobre isso, e aí ele me trouxe essa informação sobre era GLS, né? GLS, isso, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. Isso. Né? E aí essa sigla ela foi atualizada porque simpatizantes, quem são simpatizantes, né? Poderiam ser os bissexuais, as pessoas que se simpatizavam com a causa, que não necessariamente eram LGBTs, mas que estavam ali, amigos, familiares de LGBTs. Então essa sigla ela foi transformada. Em seguida ela virou GLBT. Uhum. Né, que era gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. E aí depois, por um questionamento, né, e O Pedro comentou que E aí por um questionamento mesmo, uma luta das lésbicas, né, das mulheres lésbicas, por um maior protagonismo, eles pediram que essa sigla foi invertida para que as mulheres entrassem na frente, o que eu acho que é super justo, né, gente? E aí, eu não sei se você perguntou também já o que significava a sigla, eu não sei se você já entrou nessa parte. Oi? Eu não sei se já entrou na parte também do que significa cada letra da sigla, a gente já falou, já tinha essa pergunta ou era só porque... Ficou claro pela sua resposta da primeira, eu acho que já ficou clara a segunda, né? Mas aí a gente pode falar o seguinte, que a sigla é LGBT, né? Então, as três primeiras letras ela vai crescendo porque ela vai à medida que as pessoas vão se identificando com novos gêneros, ou que elas não se encaixam com os gêneros que estão presentes na sigla, né? Elas vão acrescentando nas siglas os novos gêneros que as pessoas se identificam. Então, por exemplo, a gente tem LGBT, que trata, o LGBT ele trata da orientação sexual da pessoa, que então, em qual é a atração que a pessoa tem. Atração sexual, emocional, afetiva e emocional. Então, por exemplo, que aí a gente tem as lésbicas, os gays e os bissexuais. E o T, por exemplo, já trata da identidade de gênero, né? Que são as pessoas transgêneros, travestis, transexuais. E o I ele trata ela fala sobre as pessoas que são as pessoas intersexos. Antigamente, as pessoas intersexos eram que era considerado mais ou menos ali as pessoas
que eram hermafrodita, mas na verdade a gente sabe que não é a pessoa que nasce ali com os dois órgãos genitais, mas as pessoas, hoje em dia a gente tem essa consciência, né, de que são as pessoas que às vezes não nascem com os dois órgãos genitais, mas tem a questão hormonal diferente, né, presente ali dos dois gêneros, e o queer, que são as pessoas, o queer vem da língua, da palavra inglesa, da palavra do inglês, que remete um pouco ao estranho, né? Então são as pessoas que não se sentem estranhas ou não se encaixam em nenhuma das orientações ou que se sentem estranhas às siglas anteriores. O mais ele refere ele é para abranger todas as pessoas que se entendem da comunidade, mas não se encaixam as letras, as letras que nenhuma das outras letras presentes na sigla. Então, para poder abranger todos os outros grupos de pessoas. E também para diminuir um pouco a quantidade de LGBT na grande. Não ouvi, eu não consegui ouvir. Travou. Ixi, acho que travou mesmo. Tamires? Gente, por favor, eu sei que é importante apertar o coração para aumentar o engajamento. Só que quando aperta muito, agora tá até bom, onde você ouviu? Olha lá, e o pessoal tá que manda coração. Até onde você ouviu? Que agora para mim destravou. Tamires? Vai, tá. Travado. Gente, vocês estão ouvindo? Ai, caiu o telefone. Deu para ouvir tudo. Pronto. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Voltou. Então tá bom. Onde que a gente parou? Vamos lá. Eu tenho muitas perguntas ainda. Oi? Tinha falado, né? Sim. Porque à medida que as pessoas vão se reconhecendo ou não se reconhecendo nas siglas anteriores, né, vão descobrindo novos. Eu não sei se eu posso falar assim, gente. Aí, mas vão. Gente. Mas é porque aumenta o engajamento também. Vamos lá. Mostrar carinho, afeto, mas o coração faz travar. Não. Já. Mas aí é só isso, né? Então é lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, né? Transgêneros, travestis. O que é de queer, que são as pessoas que não se entendem em nenhuma dessas outras siglas. O I de intersexo. E o mais é para abranger todas as outras pessoas que também não se encaixam em nenhuma outra, que não se reconhecem em nenhuma das outras siglas. Basicamente é isso. Nossa, boa pergunta. Eu acho que vai. Eu não só acho, como eu espero muito que sim. A gente vê um crescimento muito grande A gente vê um crescimento muito grande eu não sei se eu diria do ódio, assim, ou do fascismo, ou enfim, mas eu acho que do discurso de ódio mesmo contra
contra as pessoas, contra a comunidade LGBT, mas ao mesmo tempo, né, que vem crescendo, na verdade, porque a gente tem tido governantes que têm dado vozes para essas pessoas, né? Então tem aumentado a quantidade de pessoas que têm proferido esse discurso de ódio. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um acesso à informação muito maior. E com isso, eu acho, né, que as coisas são discutidas hoje mais facilmente, mas eu acho que as pessoas das próximas gerações, das gerações futuras, elas vão receber não sei se vão receber, mas vão aceitar essas diferenças de forma mais fluida e de forma mais orgânica, sabe? Então, eu espero muito que sim, eu acho que vai mesmo. Eu vejo muito isso também. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais. Eu tenho um irmão que é mais 10 anos mais novo que eu tenho uma prima também que tem 15, 16 anos mais ou menos, e eu vejo que eles, por exemplo, hoje em dia, eles conversam muito mais fácil com a gente, estão muito mais abertos a isso. Os próprios amigos deles também, eu acho que é uma geração que está absorvendo menos esse preconceito. A gente ainda vê muito, mas acho que eles absorvem mais informações e aceitam isso muito mais. E aí eu acho que a partir do momento que a gente vai, né, como eu disse lá no começo, tomando conhecimento e difundindo conhecimento, tirando alguns estigmas, eu acho que isso vai fazendo com que as pessoas aceitem melhor, sabe? E tenham menos preconceito. Então, eu acho que as gerações futuras elas vão ser mais abertas à comunidade LGBT, sim. Espero que sim. E eu acredito, assim, fielmente, eu sou daquelas, assim, que eu sou educadora, né? Então, eu acredito que tudo começa da educação. Então, assim, se depender de mim como educadora, a sociedade vai... Se eu pudesse... Se o mínimo que eu puder plantar no coraçãozinho, sabe? Sim. Assim, e eu vejo muito isso. Questão do amor, da empatia. Eu vejo muito isso, inclusive, porque eu tenho uma prima que é educadora, até ela tá aqui na live. Pessoas mais humanistas, né? Eu tenho uma prima que é educadora, então, assim, e eu vejo isso. Que ela é pedagoga, igual você trabalha em escola com criança, faz alfabetização de crianças, e eu vejo que ela já promove, não promove, né, mas ela já trata o assunto com mais fluidez do que eu, por exemplo, tinha na minha época de escola, né, e na minha época enfim, de alfabetização mesmo da escola. Eu não tô falando que... E aí a gente entra, obviamente, né, gente, em todo daquele discurso de problemas que a gente fala, que as pessoas que as crianças, né, estão sendo doutrinadas, que existe uma doutrina, uma doutrina LGBT que vem sendo empregada nas escolas, mas a gente sabe que isso não é verdade. Que você falar sobre sexualidade na escola, que você falar sobre orientação de gênero, sobre identidade de gênero, orientação sexual, identidade de gênero na escola, isso é só uma forma de você tirar o estigma de você tirar os estigmas desses temas e vocês fazer com que as crianças entendam mais e posteriormente se tornem adultos menos preconceituosos, mais abertos, e adultos mais livre de preconceitos e de estigmas. Então, eu acho que o papel do educador é muito importante para isso também. E eu não digo isso só na comunidade LGBT, não, e para os assuntos LGBTs. Eu acho que falar sobre racismo, sobre machismo, sobre essas questões que também são questões que estão, assim, né, sobretudo machismo, extremamente ligada à comunidade LGBT, ao tema da LGBTfobia, enfim, isso é muito importante já tratar desde o começo da vida educacional das pessoas, das crianças.
travou. Com certeza. Vou passar para outra pergunta. Você pode... Tá. A gente tem são 3 tipos de temas aí, né? Então, a gente tem sexo biológico, expressão de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Então, são os 4 temas que a gente precisa tratar. Sexo biológico é o sexo que a gente nasce com ele. Então, que tá ligado à genitália, né? Então, a genitália masculina, a genitália feminina, e aí é o sexo biológico que a gente tem. Ninguém, que na verdade ninguém conhece, né? Porque a gente não olha para uma pessoa e fala, essa pessoa aí já tem um pênis, essa pessoa tem uma vagina. Então, o sexo biológico ele tá ligado à genitália. A pessoa se apresenta. Então, é quando a gente olha para uma pessoa, a gente fala, olha, essa pessoa é do sexo feminino, ou essa pessoa é do sexo masculino. E aí a gente tem sexo feminino, sexo masculino, expressão de gênero, também a gente pode ter a pessoa que é andrógena, que você olha ali e você não consegue entender, você não consegue identificar qual que é o gênero dela. Então aí são os 2 primeiros temas, né? O sexo biológico, que é o sexo que está ligado ao sexo de nascimento, que está ligado à genitália, e a expressão de gênero, que é como a pessoa se apresenta. A outra coisa que a gente precisa falar é sobre identidade de gênero. A identidade de gênero está ligada ao gênero que a pessoa se reconhece. Então, eu, por exemplo, eu sou um homem, eu nasci com sexo biológico masculino e eu me reconheço como homem. Então, eu sou um homem cis. Então, quando a gente fala, por exemplo, você vai ouvir falar, por exemplo, entre homem cis, homem trans, mulher cis e mulher trans, isso aí está relacionado à identidade de gênero da pessoa. Então, por exemplo, eu nasci do sexo masculino, eu me identifico como homem como uma pessoa do sexo masculino. Então, eu sou um homem cis. O Tami, ele nasceu no sexo cis, isso. Cis é de cisgênero. Tem. Tá. Cis é quando a gente tem os 2 tipos. A gente tem. Cis é isso? A identidade de gênero, ela está relacionada ao gênero que a pessoa se reconhece. Então, por exemplo, eu nasci no sexo masculino e eu me reconheço como uma pessoa do sexo masculino. Então, eu sou um homem cis, eu sou um homem cisgênero. O Tami, por exemplo, ele nasceu do sexo feminino, mas se reconhece no sexo... Oi? Tá cortando? Entendi. Tá. É porque eu acho que eu não tinha ouvido na hora. Tá bom, então vamos lá. A gente tem... Você ouviu até onde? Só pra eu entender. Para repetir, porque na hora eu acho que travou, eu não ouvi direito. Mas pode dar continuidade. Tá, então vamos lá. A gente tem a identidade de gênero, que é o que eu estava falando, ela está ligada ao gênero que a pessoa se reconhece. Então, por exemplo, eu nasci no meu sexo biológico. O sexo que eu nasci é um sexo masculino. Eu me reconheço como homem, então eu sou um homem cisgênero. O Tami, por exemplo, nasceu do sexo masculino, do sexo feminino, mas se reconhece como uma pessoa do sexo feminino. Então, é uma pessoa transgênero. Então, ele é um homem trans. A mesma coisa a gente pode pensar, por exemplo, na Leti. Nasceu com sexo biológico masculino e se reconhece como uma mulher. Então, é uma pessoa trans, é uma mulher trans. Então, a identidade de gênero, ela está ligada ao gênero que a pessoa se reconhece e não ao gênero que a pessoa nasceu. Daí vem cisgênero, transgênero. E a última é a orientação sexual. Orientação sexual é a forma como essa pessoa se sente atraída, que pode ser tanto atraída sexualmente, amorosamente, afetivamente. Então, a gente tem aí... por exemplo, né? É aí que a gente entra. Lésbicas, gays e bissexuais, por exemplo.
Então a gente pode. E aí, isso aí não está ligado à identidade de gênero. Porque, por exemplo, vamos pensar, deixa eu ver aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um homem trans aqui de Belo Horizonte, que nasceu aqui, hoje em dia mora em São Paulo, que é o Paulo Vaz. O Paulo nasceu mulher, nasceu do sexo biológico mas feminino, se reconhece como um homem, então ele é um homem trans, mas e ele se relaciona com homens. Então ele é um homem trans gay. Eu, por exemplo, sou homem porque eu nasci no sexo masculino como uma pessoa do sexo masculino e me relaciono com homens. Então eu sou um homem cis gay. E aí, então a gente precisa entender o quê? Que essas coisas, que, por exemplo, identidade de gênero e orientação sexual, elas não estão ligadas no sentido de se a pessoa é uma pessoa trans, ela não necessariamente vai gostar do sexo oposto. Deu para entender? Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, gente. Eu tô ficando. Ai, socorro, alguém me ajuda. Tá. Oi. Oi? Tô. Porque tá travando muito, né? Deixa eu ver aqui se eu saio. Oi, você tá me ouvindo? Então, beleza. Aí você vai concluir? Ouvindo? Ai, socorro. Porque travou. Ótimo. Muito seu. Ótimo. Então, então é isso. A gente tem que lembrar que são 4 tipos de. Eu não sei se eu posso falar de expressão, mas são quatro coisas diferentes, né? Entre sexo biológico, que é o sexo de nascimento, o sexo que está ligado à genitália que a pessoa nasceu, expressão de gênero, que é como a pessoa se apresenta. Então, quando você olha para a pessoa, o que você encontra, o que você encontra, não, o que você. Qual que é a identidade, o gênero que você vê nela, a identidade de gênero que está ligada mais ao cérebro, digamos assim, está ligada mais ao cérebro e como a pessoa se identifica, então que aí entra, né, as pessoas trans e cis, e orientação sexual que está ligada mais à atração mesmo, pode ser atração física, emocional ou sexual pela qual a pessoa para qual a pessoa direciona, né, qual que a pessoa sente, que aí vem gay, lésbica e podem ser também os bissexuais. Sim. Uhum. Tá. Ótimo. Eu já vou. Tá. Eu já vou então passar para a próxima pergunta. Tá bem. Porque eu quero acelerar, porque tem muitas perguntas. Não, beleza. E assim, para a gente não perder nenhuma, né? Calma, tá? Eu que estou já passando, sendo mais breve para. Nossa, existe muito. Então, a gente percebe, por exemplo, né, que existe preconceito contra. Quer ver? Vamos pensar assim. É muito difícil a gente não pensar na comunidade LGBT, em todos os preconceitos que a comunidade LGBT sofre, sem pensar no machismo, por exemplo. Porque eu acho que todas elas estão ligadas ao machismo. Então, por exemplo, o homem gay, ele é muito... a gente vê muito preconceito em cima do homem gay, porque a figura do homem gay, ela se assemelha mais à mulher. E aí a gente percebe que a mulher é frágil, então... que é uma que
são duas coisas que se falam muito, a LGBTfobia, por exemplo, e o machismo. Então a gente vê, por exemplo, dentro da comunidade LGBT, os homens gays, por exemplo, que são mais afeminados, eles sofrem preconceito daqueles que são mais que não são afeminados. Então a gente vê o preconceito com os gays afeminados, a gente vê o preconceito, por exemplo, a gente vê gordofobia dentro da comunidade LGBT, a gente tem preconceito contra a gente vê muito preconceito, por exemplo, dentro da comunidade LGBT com os bissexuais, porque as pessoas não entendem muito a bissexualidade, então a gente vê muita gente falando que a bissexualidade não existe. Existe uma reclamação grande sobre invisibilidade dos bissexuais dentro da própria sigla, porque os bissexuais, por exemplo, e aí a gente vê que aqui isso acontece mesmo, que existe mesmo que às vezes a luta exclui um pouco os bissexuais, e então é uma coisa que existe e existe muito, que é o preconceito dentro da própria categoria, assim, e é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, porque as lutas já são muito difíceis, né, assim, diariamente, com todas as pessoas tratando todas as pessoas fora da comunidade já direcionando tanto preconceito, tanto ódio pra gente, a gente precisa ter uma comunidade, às vezes, um pouco mais unida, um pouco menos preconceituosa dentro do próprio meio, sabe? É muito difícil isso. Mas existe. A gente tenta tratar aí, eu costumo dizer que preconceito a gente desconstrói. Então, Nossa, que pena. A gente vê algumas coisas já tentando serem ressignificadas. Por exemplo, antigamente, quando a gente falava, hoje em dia a gente usa muito POC, né? Aquela POC, todo mundo chamando todo mundo de POC. Mas antigamente a gente falava do viado, já tô aqui eu falando, do gay que era POC, era o gay que era mais afeminado, ou que era, às vezes, de uma classe social mais baixa. Então, hoje em dia, a gente tenta ressignificar essas coisas até para diminuir um pouco do preconceito, sabe? Então, a gente atribui a palavra POC, por exemplo, a todos os gays, a todos os LGBTs, para a gente tentar diminuir um pouco, até que essas expressões, elas falam um pouco diminuir um pouco o peso que essas expressões têm, sabe? Então, para você não chamar alguém de POC ou de viado ou de algum termo que soaria pejorativo, a gente ressignifica e reapropria para diminuir um pouco isso, tentar gerar até um pouco menos de preconceito dentro do meio. Você sabe que outro dia eu tenho um grupo de amigos que são formados só por homens gays, e a gente estava discutindo exatamente isso. Um amigo ia participar de um podcast e ele perguntou pra gente, o que vocês acham hoje que é a luta do homem gay cis e branco, por exemplo? E aí a gente parou para pensar um pouco e refletir sobre isso, e é muito difícil a gente a gente pensar na luta LGBT como sem segmentá-la um pouco, sabe? Porque a gente tem, por exemplo, a luta das pessoas trans para frequentarem banheiros e espaços, por exemplo, banheiros públicos com o gênero que ela se identifica. Então a gente vê, por exemplo, vários e vários e vários relatos de mulheres trans que são linchadas por entrarem em banheiros de shopping, por exemplo, em banheiros femininos. Então, a luta por ocupar espaço. A gente tem a luta, por exemplo, para o reconhecimento profissional, por exemplo. A gente chegou um pouco nessa conclusão de que os homens gays, brancos, cis, eles são... a luta deles hoje, por exemplo, é ser reconhecido, por exemplo, em um ambiente de trabalho, pelo trabalho, e não por ser um homem gay, sabe? Então a gente tem a luta
do homem ou da mulher gay, lésbica, ou da pessoa LGBT, negra e periférica. Então, as lutas elas são muito difíceis de serem segmentadas, sabe? Eu acho que, num geral, eu diria que a luta hoje é para as pessoas sobreviverem, serem quem são, não apesar de serem LGBTs, mas por serem LGBTs. Não sei se eu me expressei bem, mas não apesar de serem LGBTs, mas como se, sem que isso seja como se isso fosse só uma característica, sabe? Um traço de personalidade, sem que isso seja algum empecilho, por exemplo, para alguma atividade, ou, enfim, na sociedade. Eu acho que basicamente é isso. É difícil falar, assim, qual que é a luta, porque as lutas são muitas, assim, e quando eu falei lá no começo que eu falo no ponto de vista de um homem branco, cis, de classe média, então eu sei muito qual que é a luta que eu travo, sabe? Que é a luta por reconhecimento no trabalho, por eu poder ser gay no trabalho, por exemplo. Mas eu não sei se às vezes... Eu sei algumas das poucas lutas que as pessoas que são trans, ou das pessoas que são LGBTs, que são negras, que eu sei de relatos, assim, das coisas que eu leio, das coisas que eu estudo, mas não de coisas que eu vivencio, sabe? Então é muito difícil você falar qual que é a luta da classe. Assim, então eu acho que, no geral, assim, só conseguindo pincelar, se eu pudesse falar alguma coisa, viver e viver com respeito, sabe? Ser respeitado, assim. Essa pergunta que as pessoas respeito, ensinem aos seus sabe? filhos, Que você precisa, que as pessoas precisam aprender e precisam ensinar a respeitar, porque toda boa convivência e a base de qualquer relação, ela parte do pressuposto de que as pessoas você não precisa me aceitar, você não precisa conviver com você, tem só que me respeitar, sabe? Então, as pessoas precisam ensinar as outras a respeitarem e a aceitarem e a conviverem com a diferença, né? Você não precisa me aceitar, você só precisa me respeitar. Sabe? Você precisa, então, que as pessoas precisam aprender e precisam ensinar respeito, gente. Respeito acima de tudo. Assim. Respeite quem eu sou, respeite a minha luta, respeite as batalhas diárias que eu travo. Respeito é a base de tudo. De tudo, sabe? Eu tenho trazido muito os temas que eu tenho trazido aqui no meu projeto. Eu sempre digo, eu tenho a impressão que estão ligados uns aos outros, sabe? Eu falei sobre empatia, aí eu falei sobre violência doméstica, racismo, educação inclusiva, sabe? E eu acho Você precisa, o que a gente precisa, sabe? A gente precisa respeitar. Sempre, a gente precisa aprender a respeitar. Gente, você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar das coisas que eu faço, você sabe? Se eu não estou invadindo o seu espaço, se eu não estou interferindo na sua vida, só respeite, sabe? Respeito é a base de tudo, assim. A gente só quer que as pessoas respeitem quem a gente ame, sabe? Porque parece que hoje em dia não, parece que amar é um pecado, né? Parece que você amar uma pessoa porque ela é do mesmo sexo, ou você se identificar com outro sexo, com o sexo oposto do seu nascimento, ou você não se encaixar em padrões, parece que é crime, né? Então as pessoas não conseguem respeitar isso. Não, gente, a base de qualquer coisa é respeito. Respeita, sabe? E é isso. Que é o que deve ser ensinado, eu acho.
É. Agora, a próxima pergunta é sobre o casamento. Então, hoje em dia. não. Eu acho que a gente tem conseguido pequenas conquistas assim a passo de formiga, né? Então a gente conseguiu já o casamento, a gente consegue primeiro conseguiu união estável, depois conseguiu o casamento, depois recentemente a gente conseguiu a criminalização da LGBTfobia, a gente conseguiu doar sangue, acho que se eu não me engano, uns 2 meses. Até uns 2 meses atrás, a pessoa que é LGBT ela não podia doar sangue. Então a gente tem conseguido pequenos passos, assim, pequenas conquistas que parecem pequenas, mas são muitas, sabe? E eu já esqueci qual era a pergunta, mas eu acho que as nossas lutas, elas, de pouquinho em pouquinho, elas têm sido ouvidas. Eu acho que a gente tem conseguido mais e mais pessoas para poder lutar pela gente. Então, a gente tem tido, ainda pouca, ainda pequena, mas a gente tem conseguido umas representatividades, umas pessoas que estão conseguindo, por exemplo, no Congresso, umas pessoas que estão tendo um pouco mais de voz. E eu acho que o fato da gente ter tanto discurso de ódio gerando, né, sendo direcionado para a gente, por exemplo, é sinal de que a gente também tem sido ouvido um pouco mais, né? Então é porque a gente fala mais, a gente aparece mais, então o ódio, né, o discurso contra a gente, ele também aparece um pouco mais. Eu acho que de pouco em pouco a gente tem conseguido algumas coisas, eu acho que está longe de chegar ainda num patamar ideal. Mas todo dia a gente ganha um pouquinho, todo dia a gente consegue um pouquinho, mas eu acho que a gente tem tido, acho que a gente tem tido um pouco mais de voz, sabe? A gente tem falado, acho que hoje a gente tem falado mais sobre isso. Então, quando a gente fala mais sobre isso, a gente gera um pouco mais de discussão. Eu acho que isso já é alguma coisa, assim, sabe? As conquistas e as reivindicações, elas vêm um pouco mais lentas, mas elas têm acontecido. Mas está longe de estar no patamar ideal, assim, longe. A gente tem muita coisa para batalhar ainda, muita, 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 muita. Tem acontecido, graças a Deus, mas eu acho, igual eu estava conversando com um coach, Gilbert Salazar, e ele dizia o seguinte, sobre como que sair da zona de conforto. Essa questão do preconceito. Então, assim, mudar dói. Mudar dói, entendeu? É tocar na ferida. Então, muitas vezes a pessoa quer... Você vê assim, geralmente pessoas mais antigas, né? Elas querem mudar, mas assim, às vezes também, sabe? Porque mudar e é muito... Você tem que ter força de vontade para mudar de opinião, de abrir a mente, de ouvir. E é muito difícil a gente... A gente não pode querer que uma pessoa, por exemplo, que hoje, um idoso que hoje tem 80 anos, por exemplo, que ele mude a cabeça dele do que ele viveu, do que ele acreditou durante 80 anos, por exemplo, sabe? De um dia para o outro. Então a gente também precisa entender que eles têm uma cabeça, uma mentalidade, uma experiência de vida que foi formada em uma outra época. Então a gente precisa querer que eles mudem isso de um dia para o outro. Então a gente precisa ter essa compreensão, pô. O que a gente precisa fazer, o que eu disse, é ensinar ações das que as novas gerações que vierem, elas já venham já
recebam uma carga de informação maior e melhor e que já cabeça que sei lá, as pessoas mais velhas, mais idosas têm hoje. A gente não pode pedir que elas mudem uma crença de vida de tantos anos de um dia para o outro, porque de fato é muito difícil. Uhum. Como eu acho. Você acha que artistas LGBT Meu amigo Caio tá falando aqui, olha, isso é muito perigoso, deixar tudo nas mãos da nova geração e perdoar as antigas. Enquanto há vida, dá tempo de aprender. Dá tempo de aprender mesmo, mas eu acho que eu acho que é difícil a gente tentar mudar a geração. A cabeça de alguém que passou a vida inteira mudando. Eu acho que a gente precisa pedir que elas nos respeitem, né? Mas eu acho que sei lá, aprender tudo e pensar que eles pensem, entendam que a gente entende e pense hoje em dia, eu acho que é um pouco mais complicado. Pensando na mídia e nos artistas, o que a gente precisa dos artistas hoje e da mídia hoje é de representatividade, né? Então a gente vê que é muito difícil quando a gente é criança e a gente não se enxerga, por exemplo, em outras pessoas, por exemplo, em outros artistas. Antigamente a gente olhava para a televisão, a gente não via artistas negros, a gente não se reconhecia em artistas LGBTs. É muito difícil você pensar lá nos anos 90, se você vê você lembrar de algum artista que era abertamente LGBT na televisão ou na música. Então, a gente não se reconhecia muito. E o fato de a gente não se reconhecer faz um pouco até com que a gente demorasse um pouco mais para se aceitar, por exemplo. Então, o que a gente precisa muito é de representatividade. Ainda hoje, né, em pleno 2020, no século XXI, a gente vê diversos relatos de artistas, de esportistas que não se declaram LGBTs por medo de perder papéis, por medo de perderem contratos. Então, a gente precisa muito disso, assim, que as pessoas que as pessoas nos representem, para que a gente olhe para as pessoas que estão lá e que estão na mídia, que estão na televisão, e a gente se reconheça. E aí, a gente vê muito isso. E recentemente a gente teve, por exemplo, o caso do Igor Cosso, que é um ator que assim, saiu do armário e falou que ele tinha medo de perder papéis, de perder contratos. A gente tem, por exemplo, muitas polêmicas com Paulo Gustavo, porque o pessoal acha que ele precisava dar mais voz para a comunidade. E aí a gente fala muito nisso, assim, que a gente precisa que as pessoas falem mais sobre isso, que a mídia fale mais sobre isso. E a gente sabe que é um caminho difícil e que, de fato, é um caminho porque é muito cheio de preconceito mesmo. E a gente vê aí, por exemplo, o caso da Tami, do Tommy. Nossa, gente, eu já troquei tudo. Do Tami, no caso do Tami, que foi do Sam. Porque, na verdade, eu vi uma entrevista... a partir do momento que ele se reconhece como homem, né, o artigo passa a ser fala que é o ator. E aí, enfim. Então a gente entende o quê? Que a partir do momento que a gente vê muito isso, assim, de algumas empresas que colocam que vão dar alguma visibilidade para a comunidade LGBT, no caso, igual no caso da propaganda da Natura, a gente